A Arena do Gol TV no Brasileirão 2024, 12ª rodada. Eu, Daniel Costa, meu amigão Gilson Souza. E aí, meu amigo? Vamos lá, vamos pra cima. Muita emoção, muita polêmica. Muita emoção. E o Brasileirão polêmica, rolando. tudo. Mais uma rodada aí, começamos a 12ª rodada com Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0. Que jogão, hein? Jogo bom. O Cruzeiro se redimindo também, né? Tá buscando pontuação para poder estar chegando mais à frente aí na tabela. Se manter ali mais na primeira colocação, né? Entre os primeiros ali, na verdade, né? É. Cruzeiro que fez 2 gols aí no Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que teve aí uma semana conturbada, né? Com a saída do Cuca, foi demitido, pediu para sair, polêmica com o presidente, nos usou, enfim. Agora o Cuca saiu e deixou o Atlético Paranaense, então aí não haver navios por culpa dele, porque a gente sabe que tem muita coisa envolvida nos bastidores, mas numa situação onde o Atlético estava buscando as primeiras colocações, a briga ali do primeiro, e isso abala o clube, né? Os jogadores não tem Pra jeito. você ver, né? Tudo que aconteceu nessa semana com o Atlético Paranaense, o empate com o Flamengo, o Cuca saiu, né? O Atlético estava disputando com o Flamengo a liderança. A liderança, exatamente. Já está agora em sexto. Em sexto. E com 5 pontos de diferença. Pontos de diferença. Ou seja, agora já começou uma Aí perde o jogo pro Cruzeiro, complicou mais ainda. Cruzeiro com gols de Cruzeiro Gabriel ainda passou, Veron e hein? Vitinho. Cruzeiro ainda Já passou. passou, exatamente. Cruzeiro que já passou um ponto do Atlético Passou o Atlético Paranaense. Paranaense. E com uma partida a menos. Pode botar mais uma vantagem aí na Botar frente. mais uma vantagem na frente, né? E o pós-Cruzeiro ali é o Palmeiras com 23, ou seja, o Atlético Paranaense já está bem defasado aí, perto desses que estão na frente, né? Apesar de ainda estar na parte de cima da tabela, mas o Brasileirão ele se define rodada após rodada, né? Sim, Um campeonato sim, longo, muita coisa muda, mas às vezes é uma mudança dessa que 3 derruba pontos faz também. muita diferença. Muita diferença. Né? Tanto para subir como para descer. É verdade, né? Um jogaço de bola aí com o Cruzeiro jogando em casa e mostrando que realmente essa venda aí do Ronaldo Fenômeno para o Pedrinho no Cruzeiro, mudança não só em jogadores, mas em estrutura, organizando um pouco mais a casa, um pouco mais do que o Ronaldo começou, mas já mostrando aí que veio realmente para esse ano para Estão se reestruturando legal agora. Para ficar em cima, né? Tentar beliscar uma Libertadores. Jogadores sendo contratados. Novas contratações, assertivas dessa vez. Já estão investindo não no aleatórias. Gabigol também. Talvez aí o Gabigol, né, que Estão investindo. Mas estão fazendo ali a proposta fizeram a deles, proposta. né? Vamos ver o que vai acontecer com o Gabigol também, um grande jogador aí no Brasil, se vai para o Flamengo, se permanece no Flamengo, aliás, se vai para o Cruzeiro, para o Corinthians, para o Palmeiras, o Corinthians Todo acho que mundo agora não pega, mais, né? Acho que o Corinthians agora, infelizmente, esse ano Não vai perdeu. dar, Não vai dar mais, né? Mas tivemos aí um jogaço de bola. Então, tivemos também Botafogo 2, Bragantino 1. Que jogo, hein? Foi um Disputa jogo- aí pela parte foi- de cima da tabela também, o Botafogo querendo se firmar ali entre os primeiros. Aliás, se manter, né? Firme ele já está, querendo se Foi manter. jogão. Botafogo tomou o gol, né? Primeiro estava 1-0 Bragantino. Empatou logo após. Mas Gol logo no início do jogo, né? O Botafogo já tomar tomou esse o gol em rápido. casa. Mas buscou o resultado, né? Foi buscar um empate aí com o Eduardo. E 2 ele gols do mesmo Eduardo, fez né? o gol da vitória, né? Partida com 2 gols. Né? Fez o Gol da gol e depois vitória. fez a virada. O Botafogo se impôs, foi pra cima, buscou o resultado. Porque também o Botafogo tá disputando a liderança. É, o Botafogo Quer chegar lá na frente. Então, tinha que ganhar. Tá jogando em casa, tem que usar isso a favor dele, né? Tá jogando no campo que é dele. Então ele tem que ganhar. É. E um recado aí pro nosso amigo John Textor. Caramba, agora eu falei legal, né? Presidente do Botafogo, dono do Botafogo, um recado aí para ele, para que ele venha segurar esse elenco, esse técnico também, essa estrutura técnica que o Botafogo vem. Porque para que não aconteça como ano passado, né? Que o Botafogo se mostrou muito bem na primeira parte do Campeonato Brasileiro e numa segunda parte, com uma troca de técnico ali, acabou derrubando o clube de uma forma muito grande, onde o Botafogo poderia se manter numa Libertadores, podia estar disputando nas cabeças, inclusive ser campeão brasileiro pela diferença que ele tinha no passado, né? Algo inusitado. Foi incrível aquele Incrível. título de perdido. Inacreditável. Só o Botafogo mesmo conseguiu fazer isso. Só o Botafogo. Então, um recado aí para o Botafogo que mantenha essa estrutura aí que vem conseguindo Sim. alavancar, se mostrando Manter. um grande time aí, né? Principalmente o futebol aqui do Rio de Janeiro, que há um bom tempo não vinha com mais de um time ali nas cabeças, esse ano já com o Flamengo,
e com o Botafogo, e o Vasco tentando uma recuperação aí, e o Fluminense, infelizmente, triste, né? Já a gente fala do Fluminense. O Vasco tem que comprar, o John Tex tem que comprar o Vasco também. Comprar o Vasco não, deixa não, pode ficar no Botafogo, John Textor, deixa o Vasco lá que a gente vai arrumar aí no investidor. Não, precisando. Não, West Ham, seja bem-vindo, ou então também Chelsea, o dono do Chelsea, sejam bem-vindos, se quiserem, a gente abre as portas aqui, fala com o Pedrinho, vê lá, amigo, arruma alguém aí para investir no nosso clube aí, que já seja desse meio, porque eu tenho certeza que vai ser uma estrutura bem melhor se for como o John Textor, né, que já tinha dono do Lyon na França, dono de outros clubes, se for alguém que já seja desse meio, que já tenha sucesso, a chance é bem maior de... Então como o Bahia, né? A gente compra então. Ou então, se quiser ajuda aí, Pedrinho, a gente tá aí também, né? Tijucano, Futebol Clube Tijucano. Baratinho. Vamos pra cima. Tivemos também Corinthians 1, Cuiabá 1. Aqui a coisa tá preta, hein? Tá, e muito. A coisa tá feia. Porque esse jogo aí não era pro Corinthians empatar, não. Não era pro Corinthians O empatar, Cuiabá exatamente. tinha que sair vitorioso desse jogo aí, porque foi o único que buscou a vitória. E com gol aos 4 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá começa o jogo e faz um gol contra o Corinthians. Gol 1-0, segurou o resultado, Isso era eu ia pra ter falar. feito mais, claro. Tanto que o gol do Corinthians aos 39, quase 40 do segundo tempo, gol do Corinthians. O gol do Corinthians. Segundo tempo. O gol do empate, né? Mas pra mim o Cuiabá tinha que sair vitorioso nesse jogo aí. Com muitos cartões amarelos, um jogo bem truncado, um nível bem baixo de futebol aí, inclusive, infelizmente, por conta dessas situações que vem acontecendo no Corinthians e o Cuiabá tentando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, teve algumas vitórias, né? Uma vitória, uma derrota e um empate. Mas agora, com esse empate aí, a coisa ficou ruim, tanto para o Corinthians quanto para o Cuiabá também. O Cuiabá tá à frente do Corinthians. Ainda tá na frente Só do um Corinthians. ponto ali que ajudou mais ainda. Mas o Corinthians ainda tá lá no rebaixamento. Continua lá. Continua Sabe lá. não. Tivemos também Atlético Goianiense e Grêmio, 1-1. Outro empate, outro jogo apertado, onde era para o Grêmio começar a tentar respirar uma possível saída da zona de rebaixamento e acontece uma... Cara, eu concordo com algumas coisas que o Renato falou, na questão que o Grêmio ia se prejudicar. Sim. Mas também se o Grêmio ia estar prejudicado nas rodadas, o Inter também estaria, o Juventude também estaria. Mas agora eu acho que já não é o caso. Já não é o caso. Eu acho que já começou a virar desculpa, entendeu? Porque o Inter e o Juventude estão jogando a mesma competição. Sim, exatamente. No meio do campeonato. O Juventude ganhou do Flamengo. Exatamente. O Inter também está ganhando aí, fazendo os pontinhos dele, mas Sim. só o Grêmio que não conseguiu engrenar. Que não conseguiu, o Grêmio não engrenou. O Grêmio não engrenou. Verdade. Não, é verdade. Né? Um jogo... Eu sei que foi uma partida difícil, né? Atlético Goianiense jogando em casa, é complicado ganhar desde lá, mas... E as outras partidas de passagem? Um jogo com 11 cartões amarelos, diga-se de passagem. Perdeu pro Botafogo, mas... 2 gols no segundo tempo, um jogo bem apático. E o Grêmio não consegue sair dessa situação. Algumas contratações acontecendo agora, o Grêmio buscando aí nessa janela alguns jogadores para poder complementar necessariamente um elenco cansado do Grêmio. Sim. Né? Assim como o Fluminense, inclusive, um elenco muito cansado em campo. Parece que parte física dos jogadores totalmente desestruturada. Então eu acho que é hora de realmente algumas contratações surgirem, porque senão essa segunda... mudança, né? Tem que haver sempre mudança. A mudança constante sempre evolui o clube. Essa segunda parte do Campeonato Brasileiro longa, até dezembro, não vai conseguir aguentar. Vai segurar aí uma Série B, provavelmente, se continuar nessa situação. Tivemos aqui um jogo inusitado, né? Flamengo e Juventude e Flamengo. 2-1 para o Juventude. Mas ali eu vi o jogo todo. O Flamengo jogou bem, o Juventude também foi para cima, claro, fez a sua parte. Mas o Flamengo no segundo tempo sentiu o cansaço. Tanto que não conseguia mais atacar como estava no início e tal. Por quê? As peças de reposições não são as mesmas. O Flamengo está jogando aí 3-4 partidas já com 4 zagueiros em campo. Um cobrindo uma função que nem é dele. Sim. Léo Ortiz jogando de volante, Léo com Pereira muitos jogando de lateral jogadores, esquerdo. nessa partida. Né? E infelizmente no fim do segundo tempo cederam a vitória pro Juventude. Um gol do Mandaca, né? Luiz Mandaca fez o gol de virada aí, mas o Juventude também se impôs, jogou bem, não ficou aguardando o Flamengo atacar, eles foram para cima. O Flamengo, inclusive, que vem com o Pedro aí jogando em alto nível já desde o ano passado, mas esse ano se destacando muito pelo Flamengo, não só em gols,
mas em posicionamento dentro de campo, em atitude dentro de campo. E isso vem sendo mostrado, né, através dos gols dele aí também. Inclusive, já falando aqui do camisa 9 da nossa seleção brasileira, quem sabe aí o Pedro, se mantiver dessa forma, não seja uma boa oportunidade também aí para as eliminatórias ser testado aí em alguns outros amistosos, como o centroavante ali, camisa 9. Dorival tem que começar a dar uma olhada pro Pedro, né? Talvez seja aí uma das opções. Pelo menos um atacante fixo ali a gente tem que ter. Tem que ter essa opção. Pelo menos um. E o destaque dessa partida aí entre Flamengo e Juventude foram os dois goleiros. Agarraram muito, tanto o Rossi como o goleiro do Juventude também. Agarrou bastante. E salvou o gol do Flamengo do empate no finalzinho. Meu Deus do céu. Exatamente. Inclusive o Rossi, que vem se destacando também aí em várias partidas do Flamengo com defesas excepcionais. Parabéns aí para o Rossi. E tivemos também Internacional 1, Atlético Mineiro 2. Atlético Mineiro que já estava também numa situação aí já de complicação, porque não conseguia se manter com algumas vitórias seguidas, inclusive vinha de 2 derrotas e um empate, né, nesse Campeonato Brasileiro. Na 11ª colocação o tal Fortaleza, e o Atlético Mineiro está na 10ª colocação com 17 pontos. Agora vai entender o futebol, né? Exatamente. O Atlético Mineiro tomou de 4 do Palmeiras. Tomou de 4 do Fortaleza. Não, empatou com o Fortaleza. Perdeu de 4-2 pro Vitória. Agora ganhando o Internacional. Exatamente. Um jogo mais complicado do que os outros. Complicado, jogando fora. Que o mandante era o Inter. Exatamente, era o Internacional. Mas é assim mesmo, o futebol funciona dessa forma, né? Exatamente, né? Um jogo quando a gente acha que é fácil, não é? Quando acha que é complicado, se torna fácil. Um jogo muito disputado, mas o Atlético Mineiro, um time grande também, um excelente time, inclusive, que vinha aí com alguns erros e acertos dentro de campo, mas não é à toa que também está ali no meio da tabela para cima, tentando se firmar entre aqueles 8 primeiros ali do Campeonato Brasileiro para beliscar uma Libertadores para o ano que vem. Um possível time que estará na Libertadores, né? Apesar desse altos e baixos, por enquanto, no Campeonato Brasileiro, mas é um possível time ainda. No início da competição era um cotado para estar disputando o título, mas o andamento aí tá algumas diferente. Contratações agora também que o Atlético Mineiro fez aí de grandes jogadores, mas vamos ver isso dentro de campo. O que vale é dentro das 4 linhas ali. Tivemos um Bahia 2, Vasco 1. Jogão de bola aí pro Vasco, que vinha péssimo dentro de campo. Mostra uma recuperação aí, uma diferença já dentro de campo, apesar de ainda não ter as contratações aí que vem buscando para poder começar a participar dos jogos, mas uma estrutura bem diferente já do Vasco, uma postura bem diferente, né? Joga ali contra o São Paulo, ganha de 4-1, vai jogar contra o Bahia lá em Salvador, e o Vasco consegue se colocar dentro de campo. O Bahia no finalzinho faz um gol e acaba ganhando do Vasco ali com uma polêmica, né? Uma grande polêmica. Vai o 1-0 com esse gol aí no finalzinho. Exatamente. Também a marcação deu mole, né? Eu vi o lance, a marcação da zaga do Vasco deu mole, deixou o cara fazer o gol. E olha que ele chutou errado, ele quase caindo, foi pra dentro do gol. Mas o que chamou a atenção aí foi a expulsão do jogador do Vasco. Não era pra, do David. Não era pra ser expulso. Porque ali ele foi defender a bola, ele não fez o gesto de largar o braço para trás. Ele botou para defender. Mas aquela proteção que o jogador já faz. Tocou aqui no gosto. Gilberto se jogou, né? É nítido, né? Não falando que não encostou, mas a encenação, como se tivesse tomado um soco, é nítida também, né? Poxa. Exatamente. Algo que é muito ruim no futebol brasileiro, inclusive, muitas polêmicas, muitos jogos onde causam grandes confusões por conta de situações como essa. Na verdade, não era nem falta. Se ele quisesse considerar talvez uma falta pela situação um pouco mais agressiva, tudo bem, mas não uma falta para expulsão, eu acho que também não. Uma polêmica. Não era nem para cartão isso aí, não. Pois é, inclusive se não com foi vários... falta, imagina cartão. Imagina cartão, exatamente, né? Ele foi equivocado ali. E a parte que a gente fala, prejudicou o Vasco. Prejudicou o Vasco, exatamente. E a parte que a gente fala, né? Se nós temos o VAR hoje em dia, coisa que no passado não tínhamos, então hoje a coisa tem que ser mais assertiva. E que é para ajudar, está prejudicando. Está prejudicando em diversas situações, né? Então eu acho que precisa aí ter uma melhor análise em cima do VAR. O que o VAR tem de poder de opinar e o que não tem de poder de opinar. Porque se o VAR pode opinar para que o árbitro vá lá e veja, calma lá, mas ele opina para qual lado? Né? Tem que opinar para uma situação real de jogo, porque quem está ali do lado do jogador vendo é o árbitro. Sim. Então isso é a importância também do árbitro. E a câmera tem vários ângulos, né? Para poder pegar, olhar mais de perto. Exatamente. Ver se realmente ele olhou e deu, né? Nesse caso vê que ele uma olhou, falta. só botou o braço. Ele estava com os braços abertos. Jogou o braço.
acertou, nem foi no rosto, pegou aqui mais ou menos no pescoço. Inclusive vários comentários de árbitros, né, que participam aí comentando jogos que passam na televisão ou rádio, enfim, e a maioria deles falando que realmente não foi lance nem para cartão, muito menos para expulsão. Não foi nada. Só foi pro árbitro. Só foi para ele pro foi. jogo ali na hora, né? Tivemos aqui Fortaleza 3, Palmeiras 0. Que jogo, hein? Surpreendente. Não surpreendente por conta de o Fortaleza não poder ganhar. Um baita time aí com uma baita estrutura, com um técnico, talvez o técnico que esteja mais tempo dentro de um clube, junto com o Abel do Palmeiras. Porém, 3-0 era algo inesperado. Um placar que ninguém esperava, né? 3-0 Fortaleza. Eu ainda falei que o Fortaleza iria ganhar. Sim. Mas não com esse placar. Não com esse placar. 3-0. Talvez o 2-1 igual Bahia e Vasco. 2-1, um placarzinho meio apertado. Mais apertado. 3-0. 3-0 eu acho que surpreendeu a todos, né? Exatamente, 3-0 aqui com gols de Lucero, 2 gols de Lucero e Bruno Pacheco aos 23 do segundo também tempo. Podemos tirar o mérito do Fortaleza, né? Sim, eles jogaram muito, foi pra cima do Palmeiras. No Castelão, jogando em Palmeiras casa, também onde o teve Fortaleza oportunidade, não fez, não aproveitou, mas o Fortaleza aproveitou dele. E não pode nem dar desculpa que é que o Endrick não tá lá, porque agora ele não vai estar mesmo. Agora o Endrick, seleção brasileira e Real Madrid, já foi embora, não faz parte mais do Palmeiras aí, né? Faz parte só nas finanças, né? Só dependendo dos... Pra onde ele for. Pra onde ele for, dos jogos, gols, resultados dele lá fora, vai beneficiar aí o Palmeiras. Tivemos também Fluminense 0, Vitória 1. Vitória do Vitória. No Maracanã, vitória do Vitória. Eu tinha comentado que um jogo bem apático. O Fluminense tinha que abrir o olho, porque contra o Juventude já deram mole, né? Todo mundo falou que ia ganhar. Agora a mesma coisa, eu falei, olha só, tem que tomar cuidado. O Fluminense não tá bom das pernas, tá com um time ruim. Sim. Eles não estão... A zaga, quem tá jogando na zaga é um meio campo. Cadê o zagueiro? Eles têm que olhar para a base. E o ruim para a pontuação, uma base que o Fluminense sempre teve muitos jogadores vindo de Xerém. Agora, o ruim é o seguinte, na 12ª rodada, o Fluminense perde jogando em casa para o Vitória, que talvez seria uma oportunidade de ele dar uma respirada, porque não mudaria sua posição. Mas o Fluminense em último colocado com 6 pontos e o primeiro fora tem 10 que é o Vasco, ou seja, já é uma vitória e um empate, considerando que todos acima têm que perder. Ou seja, e todo mundo acima dele, menos o Grêmio, né? O restante todo mundo pontuou. Pontuou, exatamente. Tirando o Grêmio, todo mundo pontuou. Isso porque se o Grêmio tivesse ganho, faria 10 pontos também. Sim, se o Grêmio ganha, aí deixa o Fluminense numa situação 3 pontos atrás e o Grêmio com 2 rodadas a menos, por conta da situação que tivemos lá no Rio Grande do Sul, das chuvas. O Grêmio ainda tem 2 rodadas a menos. Pode aumentar essa vantagem. Piorar a situação do Fluminense, né? Não por conta do Grêmio, mas por conta... Não acordar... Só que já está, inclusive, o Fluminense atrasado nesse acordar. Né? Tivemos a saída do técnico Fernando Diniz, o Marcão assumiu. A princípio, o Fluminense se posiciona falando que pode ser possível que se mantenha o Marcão até o final do ano. Não confirmou isso ainda. Mas pode ser possível, eu acho que isso não é uma boa para o Fluminense. Tem uns rumores aí que estão conversando com o Cuca, né? Pois é. Mas não é nada certo ainda. Pois é. Isso não garante nada. O Fluminense que vem de 5 derrotas, nenhum empate. As 5 últimas partidas, 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. Que derrota. E que derrotas, né? Perdendo em casa, fora. 1-0 pro Vitória como se tivesse tomado 10. Não consegue se recuperar de forma alguma nesse Campeonato Brasileiro. E por último, nessa rodada, tivemos aí São Paulo 2, Criciúma 1. O São Paulo também que vem de altos e baixos. Sim. No início se firmando no Campeonato Brasileiro, mas nas últimas partidas, altos e baixos aí pro São Paulo, mas agora conseguem essa vitória em cima do Criciúma, que não tem sido fácil. um pouco, né? Não tem sido fácil jogar contra o Criciúma. O Criciúma que vem apresentando também aí um bom desenvolvimento nesse campeonato, apesar de não estar muito bem na tabela, mas dentro de campo vem se mostrando que não vai ser fácil ganhar dele. Com certeza. O Criciúma tá mostrando futebol também, tá fazendo os pontinhos dele, tanto que tá lutando aí para não chegar na zona também. Para não ficar ali, né? Que algumas rodadas atrás estava na zona de rebaixamento, mas conseguiu sair. O São Paulo que vem de 2 empates, 2 derrotas e aí agora uma vitória, esses altos e baixos do São Paulo. Já o Criciúma não. O Criciúma vem de uma derrota, um empate, 2 vitórias, ou seja, olha a recuperação do Criciúma em 13º com 12 pontos.
E o primeiro na zona de rebaixamento tem 10 pontos com o Atlético Goianiense, porém o Corinthians com 9, o Grêmio com 7 e o Fluminense com 6, ou seja, nenhum dos outros consegue ali alcançar o Criciúma. Só o Atlético Goianiense, né? Só o Atlético Goianiense, mas aí tem Vasco, Vitória, Cuiabá, que ainda estão ali nesse meio aí até a chegada do Criciúma. Campeonato Brasileiro, muita emoção pela frente, teremos a 13ª rodada, agora com muitos jogos. Começa hoje com um clássico, Vasco e Botafogo, Grêmio e Fluminense, amanhã. Hoje teremos Vasco e Botafogo em São Januário, inclusive a aprovação aí de toda a segurança do Rio de Janeiro para que o jogo pudesse ser lá, porque muitos torcedores, é bem complicado, né? Um jogo normalmente que acontece no Maracanã, até por conta de segurança, quantidade de torcedores, mas foi aprovado esse jogo em São Januário. Cuiabá e Bragantino, hoje também. Já amanhã teremos Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, aí mais uma oportunidade para o Atlético Mineiro, que vai jogar em casa, na Arena MRV, de conseguir mais uma vitória. Grêmio e Fluminense, clássico tricolor. Vamos ver quem vai ser. Os dois últimos da tabela, um clássico difícil, né? 6 pontos aí. Não pode ser 0-0, né? Vamos lá, o pessoal, vamos lá, Cano. Vamos reagir aí. Se o Grêmio ganhar, vai ficar ruim pro Fluminense. Vai ficar ruim pro Fluminense, exatamente. Aí vai mostrar... Vai ficar com 4 pontos na frente. Na frente, exatamente. E sendo o penúltimo da tabela, né? Teremos também amanhã São Paulo e Bahia, jogaço esse aqui, hein? Que jogão, São Paulo e Bahia amanhã no Morumbi. E teremos também Fortaleza e Juventude. Fortaleza aí com a oportunidade, depois de uma bela vitória contra o Palmeiras. Fortaleza vai chegar lá jogando no Castelão mais uma vez, se firmar 2 jogos aí em casa para o Fortaleza. Teremos Vitória e Atlético Paranaense no Barradão, Vitória que vem de uma vitória contra o Fluminense, e o Atlético Paranaense aí querendo se restabelecer depois dessa mudança técnica que tivemos nessa semana. E um outro jogão no Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, hein? Cruzeiro, jogo dos milionários. Jogo do investimento. Brincadeiras à parte, um jogão de bola. Vai ser jogão. O Cruzeiro que vem se reestruturando e querendo chegar na parte de cima da tabela, e o Flamengo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o Flamengo vai jogar os jogadores que tem. Exatamente. Que sobraram, né? Desfalque aí. Mas um desfalque que eu aceitaria no Vasco ali, os reservas todas do Flamengo, devido à atual situação. Um baita time do Flamengo, mesmo jogando com alguns desfalques, mesmo tendo outros. Claro, para o técnico, para os jogos que ele vem preparando e montando o esquema tático, acaba prejudicando. Mas o Flamengo vai estar jogando em casa com total apoio da sua torcida ali. Porque ele tem uma forma de jogar, né? Aí muda tudo, tirou o jogador que ele usa e já era. Quebra tudo. E aí se durante o jogo é necessário alguma mudança, muda mais ainda. É uma tática que quebra tudo. Exatamente. Teremos um jogo também, um clássico no Rio Grande do Sul, né, entre Criciúma e Internacional. E para finalizar a rodada, Palmeiras e Corinthians, mais um clássico aí. Aí o pau vai quebrar. Aqui, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras que vem de uma derrota, altos e baixos, mas querendo se firmar. E o Corinthians que já está afundando no Campeonato Brasileiro, não só por crise dentro de campo, mas crise financeira, política, com torcida organizada, em dívidas com alguns clubes, com a FIFA também agora que acionou o Corinthians essa semana, por dívida de pagamento de jogadores. Enfim, o Corinthians vem passando por uma situação bem difícil. Mais um clube pra gente comprar. Mais um clube aí, uma oportunidade em breve. Quem sabe o Corinthians não vira SAF, né? A gente compra. Já tem lá o seu estádio, a Arena MRV, que tem algumas dívidas ainda com a fácil Caixa. comprar clube agora hoje em dia. A 777 que o diga, né? Essa confusão toda aí, prejudicando o Vasco da Gama, um grande clube, campeão da Libertadores, 4 vezes campeão brasileiro. Enfim, passar por uma situação dessa. Exatamente. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Campeonato Brasileiro na Arena do Gol. Comenta aqui, compartilha, fala o que você está achando do seu time nesse Campeonato Brasileiro. Aqui não é quem é o campeão ainda. Já falamos lá no início quem a gente acha, pode escolher seus 2 times, assista os outros vídeos, mas agora chegou a hora de você falar o que você está achando do seu time no Campeonato Brasileiro. Como é que tá o seu time, Edson? O meu tá na liderança. Bem? Tá na liderança? Segue o líder. Segue o líder. Não pode escolher 2, não, tem que ser um só. Não, meu só. Um só, né? Só Poxa vida, não tem jeito. Então é isso aí, meu amigo. Comenta aqui qual o seu time e o que você está achando do seu time, o desenvolvimento dele, do início do campeonato até agora, e o que você acha que vai acontecer com ele. Eu acho que o meu Vascão vai se recuperar e vai conseguir chegar em 12º nesse Campeonato Brasileiro. Última vaga da Sul-Americana. Vasco vai pro ano que vem. Queria mandar um abraço lá pro nosso amigo Anderson, né? Opa! O tricolor dele lá tá na zona de rebaixamento. O último ali, a lanterninha. Tá mal, Anderson. Tem que se recuperar. Tem que se recuperar. O nosso amigo aí que está sempre presente em todos os vídeos. Um grande abraço para todos vocês também. Sejam todos muito bem-vindos. Arena do Gol.
no Campeonato Brasileiro 2024.